Boa tarde a todos. Neste momento são 18 horas e 16 minutos. Contando que a presença de vereadores que entregam esse Poder Legislativo, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de janeiro de 2020. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declarar aprovada a ata da sessão ordinária, dia 6 de janeiro de 2020. Convido o secretário, vereador Ludwig, que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa tarde, senhores vereadores, vereadora, assessores e o público que nos assiste. Temos ofício 006-2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nova Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei 007-2020 que fixa limite de despesas para a promoção do Campeonato Municipal de Bocha de 2020 e dá outras providências. Projeto de Lei 008-2020, que fixa o limite de dispêndio com a programação da Páscoa e dá outras providências. Projeto de Lei 009-2020, que inclui a promoção da escolha da Mais Bela Negra no calendário oficial de eventos de 2020. Fixa o limite de despesas e dá outras providências. Projeto de Lei 010-2020, que dispõe sobre a concessão de reajuste aos servidores inativos e pensionistas do município beneficiados pela redação do artigo 40, inciso 8, da Contribuição Federal e da outras providências. Projeto de Lei 011-2020, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 193.724,74 e dá outras providências. Projeto de Lei 012-2020, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 1.950.000 e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e incerto da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Kidoff, Prefeito Municipal. Temos um pedido de informação. Vera Cruz, 13 de janeiro de 2020. Senhor Presidente, venho por meio desse solicitar a Vossa Senhoria que envie correspondência ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Kidoff para que esse informe sobre os valores contidos no Fundo da Previdência dos Servidores Municipais. Outro sim, ainda solicito para que informe se a alíquota de 11% cobrada atualmente gera déficit ou superávit financeiro ao fundo. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos votos de estima e apreço. Respeitosamente, Flávio Daniel Schink. Temos voto de pesar pelo falecimento de Alcides Petri, ocorrido no dia 10 de janeiro último, aos 85 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Schitz, ocorrido no dia 6 de janeiro último, aos 67 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Cecília Ait, ocorrido no dia 12 de janeiro último, aos 91 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento
do senhor Hilário Ervino Ristov, ocorrido no dia 7 de janeiro último, aos 51 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Francine Elisa Konzen, ocorrido no dia 10 de janeiro último, aos 32 anos de idade. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Paulo Luiz Kretz, ocorrido no dia 9 de janeiro, aos 56 anos. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço, então, pela leitura das correspondências. Passamos neste momento para a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir parecer sobre os mesmos. Projeto de lei número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2020, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo Pedro Vink, a quem o senhor que indica o relator dos projetos. Uma saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, à colega vereadora, as pessoas que honram com os votos da presença, saudando na pessoa do doutor Marcelo, senhor juiz desta casa, a diretora Deise Borges, nossos assessores, seu Adair, presente na sessão, também o Mário, o Marinho, o Zé, da Rádio Com, vice-prefeito Alcindo Luiz, na saudação, Gilson Luiz, suplente vereador, também o Mário Kist, vice-prefeito, nosso menino dia, saudamos ele também. E repassamos a seguinte questão, os projetos de lei legislativa, o projeto de lei do Executivo, da seguinte forma. No momento que repassamos, já convidamos, então, com o vereador Maria de Fato, o vereador Eduardo, para nós, no final de sessão, conversar um pouquinho sobre o projeto, uma vez que tem uma sessão extraordinária para esse projeto. Então, no final de sessão, a gente conversa um pouquinho sobre os mesmos. Projeto de lei 0708, a vereadora Maria de Fátima. Projeto de lei 09010, ao vereador Eduardo Viana. E o 011-012, então, a minha pessoa. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig Conrad, a quem o senhor que indica o relator dos projetos. Senhor presidente, projeto de lei 07, ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. O projeto 0809, ao vereador José Adralo da Silva. O 010-011 e o 012, a minha pessoa. Passaremos às votações dos projetos. Projeto de lei número 2, de 2020, que autoriza o ressarcimento dos benefícios acessórios ao regime próprio de Previdência Social, LPPS, e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, assessores, público já saudado. Eu gostaria de pedir informações a esse projeto, uma vez que a gente gostaria de saber quais os valores que envolvem e também quanto vai ser restituído. Então, eu gostaria de pedir informações, mais informações a respeito desse projeto. O senhor vai formular as informações, vou pedir informação? Sim. Então, o senhor está falando pedido de vista, então, porque efetivamente não tem nada documentado sobre o pedido, sobre as informações. Então, pode pedir de vista, então. Tá, ok. O projeto de lei número 3, de 2020, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos municipais e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não houve interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 3, de 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres dos vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levando. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 4, 2020, que inclui ação e programa na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020.
na Lei de Orçamentários para o exercício 2020, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 60 mil, autoriza a abertura de crédito suplementares no montante de R$ 1.610.259,38 e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não há interesse para os senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei. Coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5, 2020, que fixa o limite de dispêndio com a capacitação dos profissionais da educação e noções básicas de primeiros socorros e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Flávio Daniel Schinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público saudado, eu só quero dizer que estou contente com esse projeto, uma vez que nós entramos, se não me engano, em 2018, com um pedido de indicação para habilitar profissionais dessa área da educação com esses primeiros socorros. E hoje esse projeto está entrando para nós votarmos. Então, eu realmente fico bastante contente com a vinda desse projeto, porque eu acho que é fundamental que não aconteça o que aconteceu em 2017 em São Paulo, onde um menino de 10 anos se engasgou com um cachorro-quente, com a salsicha, né? E veio a óbito. Então, é fundamental que a gente precavina essas coisas não aconteçam. Seria isso, obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 5, 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6, 2020, que fixa em R$ 350 o valor mensal de auxílio alimentação e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 6, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 1, 2020, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual ao prefeito municipal e vice-prefeito municipal de Veracruz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 1, 2020, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 2, 2020, que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos vereadores de Veracruz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 2, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis e um contrário. Projeto de lei legislativo número 3, 2020, que dispõe sobre a concessão geral, revisão geral anual dos secretários municipais de Veracruz. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse para os senhores vereadores manifestar sobre o projeto de lei legislativo número 3, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Legislativo número 5, 2020, que fixa em R$ 350 o valor mensal do auxílio alimentação e das outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, primeiro sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. O projeto de resolução número 1, 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual aos cargos de provimento efetivo e ao quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse por parte dos senhores vereadores, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos de leis eram esses. Não sei se há interesse por parte dos senhores vereadores de votar alguma indicação. Indicação número 1, 2020, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando ao prefeito para que sejam tomadas as seguintes providências: isenção de cobrança de taxa de IPTU para as pessoas diagnosticadas como portadores de doenças graves durante o período de tratamento. Portanto, deixo a palavra à disposição do vereador proponente, vereador Flávio Daniel Schink. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público já saudado, essa indicação, eu creio que vem a ajudar as pessoas enfermas, porque sabe-se que uma doença, principalmente o câncer, quando uma pessoa é cometida com câncer, ela é mesmo se tratando pelo SUS, ela tem gastos com medicação. E não há medicação barata nesse sentido. Tudo é muito caro. Além do tratamento com quimioterapia e outras coisas mais, sofre muito. E as economias que as pessoas têm, normalmente eles precisam para tentar amenizar o problema da doença. Então, a gente está entrando com esse pedido para que, durante o tratamento, sejam isentas do imposto do IPTU. Seria isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação número 1, 2020. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 2, 2020, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando a possibilidade de destinar recursos para a realização de mutirão de cirurgias eletivas, de exames pré-operatórios, com sobra do orçamento da Câmara de Veracruz. Portanto, deixo a palavra à disposição do vereador Flávio Daniel Schink. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, essa indicação também vem de encontro com sobras do orçamento que todo ano acontece na Câmara. Sabe-se que o presidente, ano passado, dirigiu verbas para comprar veículos, né, e também beneficiou o hospital. Aqui, a gente está pedindo que se reverte algum recurso para esses exames das pessoas que estão na fila do SUS, né, inscritas na Secretaria da Saúde. Ver se tem essa possibilidade da Câmara, então, com sobra, reverter verba nesse sentido. Era essa a indicação. Agradeço pela manifestação e a palavra continua à disposição. Eu ainda só gostaria de destacar que o ano está iniciando agora e sempre, de um ano para o outro, o orçamento, quando finda o ano, os recursos que sobram
o que não são destinados ou para saúde, ou para o executivo, a devolução para o executivo, ele automaticamente, no final do ano, ele retorna ao executivo. Portanto, hoje nós não temos recursos. Claro que lá adiante a gente possa trabalhar essa questão, né, que a gente sempre tem essa visão de sempre contribuir, né, para a nossa saúde dos nossos munícipes. Pois não. Permite, então, uma parte. Sim, a gente sabe disso, presidente. Então, seria para o final de 2020. A gente está pensando já no final de 2020. Seria essa a nossa colocação. Perfeito. E a palavra ainda continua à disposição. Não havendo interesse, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declara aprovado por unanimidade. Indicação número 3, 2020, da autoria do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho, solicitando transporte escolar para o corredor Berger. Portanto, deixo a palavra à disposição do vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Não havendo interesse, coloco a palavra à disposição dos demais vereadores. Não havendo interesse, coloco em votação a indicação número 3, 2020. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantam. Declara aprovado por unanimidade. Agora passaremos aos assuntos pessoais. Há interesse para participar dos vereadores? Eduardo também. Eduardo, Marte. Concedo a palavra, então, ao vereador Marte Fernando Nilanda. Saudação ao nosso senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora, assessores, público que não sempre está presente nas segundas, vice-prefeito Alcindo, sintam-se bem sempre em nosso meio. Trago à tona, nessa tribuna de hoje, 2 assuntos relacionados com a comunidade veracruzense. O primeiro, na última sessão, caro colega do PTB e vice-prefeito Alcindo, fizemos um pedido de informação ao Executivo Municipal a respeito da cobrança ou da efetivação da lei municipal vindo desta Câmara dos Vereadores do PTB, projeto de lei legislativo 009/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Casa Lotérica do município de dispor de senhas para atendimento e estabelece prazo. Novamente reforçar nesse espaço que na última semana até fui junto à Casa Lotérica e fui pagar a Berlino. Telefone, água, luz. E infelizmente os problemas se repetem não só naqueles dias de pagamento, mas ao longo do mês. Para minha surpresa, dos 4 caixas de atendimento, apenas 2 em operação. Então, estamos no aguardo do retorno do Executivo Municipal, porque somos cobrados diariamente das melhorias que devem ocorrer na nossa Casa Lotérica. A gente sabe que a cidade, pelo número de habitantes, não comporta 2 agências, 2 casas lotéricas. Isto até existe uma legislação específica, também foi nos repassada pela direção da Caixa Federal, quando eu, o vereador Marcelo, o vereador Eduardo estávamos lá. Mas algumas melhorias mínimas devem ser cobradas e realizadas pelo proprietário. Porque esperar, olha, mais de meia hora, às vezes, para pagar uma conta, pessoas até quase dentro da estrada ou da rua, vamos dizer assim, em dias quentes, como fazem agora, creio que possamos, se não resolver, até entrar com uma lei substituta, prevendo até melhorias mais significantes que esta Casa Lotérica deve efetivar à nossa população, para um melhor atendimento. E o segundo assunto que me traz essa tribuna, fico me pensando se eu devo estar alegre com a notícia
ou ao mesmo tempo triste. Foi notícia nos últimos dias o desligamento do Hospital Ana Nery da Fundação de Saúde Dr. Jacob Lessa. Tivemos, durante um período, a gestão do Hospital Ana Nery junto à Fundação, do nosso hospital, e a gente sabe que inúmeras reclamações vieram a nós, vereadores, principalmente, e desde o início, creio que todos os vereadores sempre estavam à disposição da instituição, tanto o Hospital Ana Nery, para trazer à nossa comunidade o melhor atendimento possível. Então, novamente digo, não sei se hoje eu fico triste por saber que eles saíram depois de 15 meses e levaram do nosso dinheiro veracruzense aqui 675 mil, e tudo o que foi nos repassado aqui nesta Câmara, quando foi assinado o contrato de referência, de melhoria no atendimento, da resolução ou da questão do déficit, que com certeza iriam diminuir, e pelas informações que a gente tem, isto só aumentou. Então, não quero eu pensar aqui, sei que o prefeito também lutou bastante para a Ana Nery vir aqui, e por isso até colocou o Gilson para dar uma mão lá, porque também é corresponsável nessa situação, creio eu. Não quero acreditar que o Ana Nery só veio aqui, buscou o dinheiro e foi embora. Então, já liguei para a Claída essa semana, colocando o PTB à disposição do hospital. Queremos ser parceiros para ajudar o hospital a trazer um atendimento melhor para a nossa comunidade. Temos os nossos deputados, sempre trouxemos verbas para a nossa comunidade, peço espaço do vereador Marcelo, para o hospital, e vamos nos colocar sempre à disposição. Tomara, Belino, que a Claída e o Gilson consigam dar seguimento ou melhorar o atendimento, mas a gente sabe que é difícil, né? Existe uma burocracia danada, vamos dizer assim, para todos os atendimentos e encaminhamentos que o hospital precisa. Mas então fico triste quando a gente escuta essa notícia que o Ana Nery estava indo embora. E novamente digo, não sei se fico triste num lado, mas talvez alegre no outro, porque as reclamações eram demais frente à administração do Hospital Ana Nery. E para finalizar, quero aqui fazer um agradecimento ao Marcelão, secretário dos esportes. Ontem até estive participando, juntamente com o Taxinha, também sou coordenador, da final do Campeonato de Veteranos, em Linha Tapera. Então, um campeonato bem organizado. Estivemos prestigiando e até jogando lá no dia de ontem, né? Então, fica aqui também o reconhecimento ao secretário Marcelão e a toda a sua equipe pelo bom andamento da pasta. Seria isso, senhor presidente. Agradeço, então, pela manifestação nos assuntos pessoais do vereador Martin. E o próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Viana. Uma saudação, senhor presidente, vereador Valdir, os demais colegas vereadores, os assessores da casa, a comunidade que nos assiste neste plenário. Uma saudação também extensiva ao vice-prefeito que acompanha esta sessão. Eu venho falar novamente um pouco sobre a questão da saúde do nosso município. E chamo a atenção dos senhores que estão presentes, que nos acompanham, e também os internautas que amanhã ou depois vão acessar o site da Câmara e vão ver essa sessão que é transmitida também pelo site. Nós sabemos e entendemos que nós temos duas modalidades do SUS no Estado ou no país, que é a saúde básica e a saúde plena. Nós, infelizmente, nós somos a saúde básica hoje no município de Veracruz. Já poderíamos ter dado um passo a mais, temos condições para ir já para a saúde plena. A saúde plena nos dá mais condições em dar uma melhor qualidade em questão de saúde aos nossos munícipes,
Com isso, nós temos mais retorno financeiro do governo federal e abre uma gama de ações que possam estar sendo realizado na questão da saúde do município. Mas hoje, nós vivemos a saúde básica. E a saúde básica ela é muito limitada. Pouco recurso, pouco retorno. E tem 2 pontos muito importantes da saúde básica que deve ser prioridade na condução à frente de uma secretaria ou à frente do município através do gestor municipal. Quais são esses 2 pontos básicos de extrema importância aos nossos munícipes? Primeiro, acolhimento. Saúde básica precisa ter um bom acolhimento. Segundo, precisa ter um bom encaminhamento. E, infelizmente, nós não temos tendo um bom acolhimento e nem um bom encaminhamento. Se nós não temos esses 2 importantes eixos da saúde básica, que é o acolhimento do paciente que procura, e também o devido encaminhamento, com certeza nós não temos uma ação que vá ao encontro da necessidade daquela pessoa. Por que eu digo isso? Acompanhei um paciente agora, faz 12 meses que ele esteve pelo postinho PSF. Diabético, com uma ferida no dedão do pé, por várias vezes esteve junto ao posto de saúde, algumas vezes foi procurado a secretária municipal de saúde, e esse paciente não foi acolhido, como deveria ser acolhido. Porque um paciente hipertenso, diabético, eles têm algumas prioridades que os demais não têm. Esta que é a verdade. Nós não podemos atender numa secretaria de saúde, todo mundo, de uma forma igual na sua questão de saúde e de prioridade. Cada pessoa tem a sua prioridade, seja ele hipertenso, seja ele diabético, seja ele criança, seja ele idoso, tem as suas peculiaridades de prioridade. Então, essa pessoa não foi acolhida, porque ficou 1 ano transitando na secretaria através do PSF e, infelizmente, também não teve o devido encaminhamento, que seria, neste caso, encaminhar para um especialista, como nós não temos a saúde plena, encaminhar para a nossa referência, que é Santa Cruz, para fazer um catéter, desobstruir a veia do pé, para que leve o sangue até o ferimento, para que venha cicatrizar. Então, ele não teve acolhimento e também não teve o encaminhamento. E agora, no final de dezembro, nós tivemos que fazer uma peregrinação, procuramos médicos particulares, procuramos de várias formas achar uma solução, infelizmente já era tarde. Esse senhor hoje está em casa com o seu pé amputado, a metade do seu pé amputado, uma pessoa que procurou a nossa saúde, procurou a secretária de saúde, procurou o posto durante 1 ano. Solicito o tempo do vereador Abrilino, por gentileza. Por 1 ano teve essa procura, não teve acolhimento e não teve encaminhamento. Porque se ele tivesse tido acolhimento e devido encaminhamento, não estava com o pé amputado. E pasmem os senhores e senhoras, que este cidadão é o pai do nosso secretário da Cultura. Se nós temos um atendimento a essas pessoas que têm uma ligação direta ao executivo, imagina quem não tem. Aí morre mesmo. Pasmem os senhores, o gestor municipal teve agora semana passada na irmã desse paciente, e foi irônico perguntar para a irmã desse paciente se o paciente estava contente com a cirurgia. Qual foi a resposta da irmã do paciente para o gestor? Contente ele estaria se tivesse sido atendido como ele merecia ser atendido. Ninguém fica contente por perder a metade de um pé. Seria isso, senhor presidente. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Eduardo e o próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Schink.
Saudação ao presidente, colegas vereadores, vereadora, em nome do vice-prefeito Alcindo, as pessoas que nos assistem esta noite. Eu venho aqui na tribuna me manifestar sobre o projeto 002-2020, que diz o seguinte: da nova redação, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 3 da Lei Complementar número 006, de 21 de agosto de 2007, e da outras providências. A gente foi atrás e pedimos uma orientação jurídica, e onde aumenta a alíquota de 11% para 14%. A emenda constitucional (103) de 12 de novembro de 2019, no artigo 9º, parágrafo 4º, diz o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto, a não ser que, se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit situatorial a ser equacionado. Quer dizer que aqui tem uma brecha na lei. Se nós temos superávit, nós não precisamos alterar a lei para descontar 14%. Então, aqui eu estou entrando com um pedido, com um ofício, para que o prefeito responda se nós temos superávit ou se nós temos déficit financeiro nesse fundo. Se nós tivermos superávit, nós não precisamos alterar essa lei, aumentar essa alíquota de 11% para 14%. Então, a gente acho que nós temos que sentar e conversar e analisar mais profundamente essa questão dessa alíquota que atinge todos os servidores. Então, acho que aqui nós podemos se agarrar e provar que não precisamos mudar essa alíquota de 11% para 14%. Seria isso com relação a esse projeto. E aqui eu quero ainda, com o tempo que me resta, me referir ao projeto que estou entrando nesta casa, que diz respeito à ficha limpa. Só quero lê-lo aqui, a justificativa. E gostaria que os nobres colegas também analisassem o projeto, ele está à disposição, pode requerer aqui na casa, para todo mundo dar uma olhada, para não ficar dúvida quanto ao projeto. Diz o seguinte: justifica o seguinte projeto de lei com a finalidade de coibir a nomeação de pessoas que não possuem ficha limpa para ocupar cargos públicos em nosso município, entre outras providências, buscar garantir o princípio da moralidade na administração pública. A proposta estende as regras da Lei Complementar 64 de 90 e suas alterações, o que inclui a Lei Complementar 135 de 2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que reúne as condições em que os políticos ficam impedidos de concorrer nas eleições, a nomeação para cargos em comissão no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo Legislativo do município de Veracruz. A inovação é a obrigação do Poder Executivo e do Legislativo, exigir dos nomeados para o exercício dos cargos em comissão e comprovação que detém as condições de exercício da atividade, ou seja, que não pese sobre eles nenhuma das causas de inelegibilidade. Essa condição deverá ser renovada a cada início de mandato ou quando das substituições de pessoas nos referidos cargos em comissão. Livra-se a administração municipal dos julgados e condenados pela justiça que tenham cometido crimes contra o erário público, crimes eleitorais, crimes ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, crimes análogos à escravidão, crimes contra a vida, o tráfico de drogas, a dignidade sexual, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra idosos, violência contra pessoas com deficiência, demitidos no serviço público, entre outras justificações. A lei da ficha limpa revelou-se como exemplo do exercício da cidadania, na medida em que demonstrou a insatisfação do povo com a permanência de pessoas com condenações judiciais na gestão de cargos públicos. Dessa forma, entende o vereador proponente desse projeto de lei,
como legítima a utilização dos mesmos critérios em âmbito municipal para evitar o acesso dos chamados fichas sujas aos cargos em comissão. Peço o espaço do colega Ludwig. Obrigado. Vale ressaltar ainda que esta proposição atende ao interesse público, uma vez que vivemos uma crise de confiança em relação aos representantes políticos, com protestos cada vez mais constantes por parte da sociedade organizada e da imprensa por lisura e transparência no trato da coisa pública. Diante do exposto, conto ao signatário que o prefeito municipal analise o projeto, sugestão apresentado e que possa ser implantado no município de Veracruz de grande relevância. Então, senhores, aqui, para nós concorrermos a um cargo eletivo, já existe a ficha limpa a nível nacional, estadual. Então, nós aqui no município, então, para contratações, se refere a esse projeto. Cargos de CC, cargos de confiança. Então, acho que tem que nos analisar bem esse projeto e eu acho que vem a contribuir com toda a nossa sociedade. Seria isso, muito obrigado. Agradeço, então, pela manifestação, por parte do vereador Flávio. E o último vereador inscrito é a minha pessoa, então passo os trabalhos ao vice-presidente para que eu possa me manifestar. Assumindo nesta noite a coordenação dos trabalhos, reitero a saudação aos demais vereadores e à senhora vereadora, também as pessoas que nos honram com a presença. De imediato, deixo a palavra à disposição do senhor presidente, para que ele possa usar o espaço por tempo regimental. Uma saudação ao vice-presidente, que é o comando dos trabalhos, aos demais vereadores, a vereadora, assessores, a comunidade que nos prestigia, também ao vice-prefeito, ao Sinduízer. Nós temos na casa, tramitando, um projeto, que é a Lei Complementar número 2, 2020, que dá nova redação aos incisos 1, 2, 3 do artigo 13 da Lei Complementar número 6, de 21 de agosto de 2007. E também nós temos tramitando na casa um projeto de lei legislativo, corrigindo, projeto de lei do Executivo número 2, 2020. Uma lei complementar e outro um projeto de lei do Executivo. Eu acredito que o vereador Flávio, ele tenha se confundido na hora de fazer o pedido de vistas do projeto de lei número 2, 2020. Assim, só para comentar, eu acredito que no momento, quando eu pus em votação, ele acabou se confundindo de uma lei complementar de uma lei do Executivo. É que os dois são 02/2020. Porque a lei número 2 de 2020, que autoriza o ressarcimento dos benefícios acessórios ao regime próprio de Previdência Social, LPPS, a questão que hoje, um exemplo, o auxílio-doença, ele é pago através do fundo. Essa nova lei agora, então, ela irá ser paga pelo Executivo. A lei complementar, essa sim, onde aumenta de 11% para 14% a questão da contribuição para o LPPS. E, muito bem frisado pelo vereador Flávio, que daqui a pouco não precisava, mas nós estamos ainda, e por isso que eu não pus em votação ainda, nós ainda estamos indo atrás para ver se tem alguma possibilidade de nós não precisarmos autorizar esse aumento de 11 para 14. Mas nós também soubemos que nós temos um passivo por parte do Poder Executivo
onde hoje o Executivo está contribuindo para o LPPS o montante de 14,09%. E com isso, não podemos ainda fazer o escalonamento, porque nós temos um passivo. Claro que esse passivo não é de responsabilidade dos funcionários, porque na oportunidade, quando se criou o passivo, era recolhido o funcionário e se misturava junto ao orçamento do município, onde na oportunidade os prefeitos podiam trabalhar com esse dinheiro. Mas depois, quando se criou o fundo, ele efetivamente, a responsabilidade naqueles anos que não era passado para o fundo, que ficava junto com o orçamento do município, que se criou o passivo. E por isso que hoje o projeto, eu acredito que ele não veio escalonado, porque a legislação diz que se tem um passivo, não se pode escalonar. Eu sei que é um projeto muito complicado, eu sei que nós estamos tendo pressão por parte dos funcionários, e também concordo perfeitamente com eles, porque se hoje nós temos um passivo, não é a responsabilidade do funcionário era recolhido, a única questão é que na oportunidade os prefeitos não depositavam esse recurso no fundo, que era o seu devido lugar. Portanto, senhor vice-presidente, que agora comanda os trabalhos, é uns projetos polêmicos, sim, mas nós temos o ônus e o bônus, né, assim quando eleitos a gente foi, e que eu tenho a certeza que lá no final a gente vai ver o que é melhor, se há necessidade, mas isso tudo nós ainda estamos analisando, porque esse projeto eu já recebia nessa casa no ano passado. Eu não pus em votação, em virtude de que nós temos várias dúvidas ainda. E por isso que ainda nós não colocamos em votação, porque agora nós temos um recesso, nós temos que estudá-lo melhor. A gente sabe que tem mês limite para isso, mas eu tenho a certeza que tanto as comissões como os demais vereadores irão apreciar e depois o seu voto conforme a sua consciência. Obrigado. Nós agradecemos ao presidente Valdir, que era comandou os trabalhos, então fica claro, esclarecido que foi pedido vista o projeto de lei 02, que trata sobre salário família, licença de saúde, licença gestante, auxílio reclusão, que desde 13 de 11 de 2019, com a aprovação da emenda constitucional 103, deve ser pago com recursos do município e não do RPPS. Então, isso o senhor pediu vista, quando nós aprovarmos, tem que o município passar a pagar, e não pode mais pagar o recurso do fundo. Então, era isso, só fica bem transparente. O outro está tramitando na casa. Esse pedido de vista, se não houver extraordinário, ele volta só depois do recesso, onde o município deve ficar contente com isso. Não vai pagar nesse período, vai ficar por conta do fundo. Devolvo a palavra ao senhor presidente, para que ele possa dar um encaminhamento final. Agradeço, então, ao vice-presidente, que agora comandou os trabalhos. Agora, então, eu pediria que o vice-presidente fizesse a leitura para uma convocação para uma sessão extraordinária, de nós analisarmos 6 projetos, onde, então, na quarta-feira, nós teremos essa extraordinária. Convocação. Valdir Wilson, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul, nos termos da lei orgânica do município, convoca os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 15 de janeiro, às 13h30, no local de costume. Na ordem do dia, constará o seguinte expediente. Projeto de lei número 07/2020, que fixa limite de despesa para a promoção do Campeonato Municipal de Bocha 2020 e da outras providências. Projeto de lei número 008/2020, que fixa o limite de dispêndio com a programação da Páscoa e da outras providências. Projeto de lei número 009/2020,
que inclui a promoção da escolha da mais bela negra no calendário oficial do evento 2020, fixa o limite de despesas e dá outras providências. Projeto de lei número 04010/2020, que dispõe sobre concessão de reajustes aos servidores inativos e pensionistas do município, beneficiado pela redação do artigo 40, inciso 8º da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei número 011/2020, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 193.724,74 e da outras providências. E projeto de lei número 012/2020, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de R$ 1.950.000 e da outras providências. Assinada a convocação pelo senhor presidente Valdir Ustmann, traz a ciência os vereadores Dalvo, Flávio, Eduardo, José Abelino, José Eduardo, Ludwig Conrad, Maria de Fátima, Marcelo Rodrigues de Carvalho, Martin Milan e Valceni Goulart da Silva. Senhor presidente, era esta a convocação. Agradeço, então, ao vice-presidente por ter feito a leitura da pauta para a sessão extraordinária. A questão de ordem, presidente. Pois não. Eu quero retificar o meu pedido de vistas referente ao projeto 002/2020 e gostaria que retirasse as vistas. De vista. Agora, nesse momento, já até porque tem o seu trâmite, as votações aqui na casa. Não está na pauta para a sessão que vem. Não, isso agora na próxima sessão ordinária nós estaremos analisando. Finalizando, então, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 17 de fevereiro de 2020, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.